Sabe por quê? É irresistível. Sabe por que a gente para? Porque o nosso corpo não aguenta. Querido, sexta-feira eu cheguei aqui 4 horas da tarde. Eu saí daqui 11 horas da noite. Eu acordei sábado de manhã, vim para o ensaio, ajudei a fechar a salinha. Cheguei em casa 2h30 no jejum. Eu almocei, descansei 30 minutos. Eu entrei no carro ontem, fui para Setúbal. Eu cheguei em casa 1 hora da manhã, fui dormir às 2 horas da manhã. Às 5 horas da manhã hoje, eu estava de pé aqui na casa de oração, 6 horas da manhã, buscando o Senhor, chorando. Querido, eu estou pulando aqui, eu estou sentindo meu corpo exausto, mas é irresistível. Ah, se você entendesse isso. Querido, a gente só para porque o nosso corpo não aguenta. Mas vai chegar um dia que o meu corpo e o seu corpo. A Bíblia fala que quando João teve a clareza da revelação, ele caiu como morto. O seu corpo não suportou. Vai chegar um dia que o meu corpo e o seu corpo, num abrir e fechar de olhos, serão transformados. Aí você pode ter certeza, querido, que nós vamos estar diante do fogo do Senhor, dia e noite, noite e dia, dia e noite e dia, sem cessar. E nós não cansaremos. Eu anseio por esse dia. Eu anseio por esse dia. Ai, Senhor, é tão bom ter experiência com o fogo. Ah, querido, chegaremos né, em dias que serão como os dias de Moisés. O culto vai acabar, mas alguns ainda vão continuar na casa de Deus pulando. Querido, nós estamos dentro desses dias. Só não acontece, sabe por quê? Porque a nossa ousadia é pouca. Nós estamos dentro desses dias que o culto acaba, que as pessoas irão para a comunhão, mas vai ficar metade da igreja dentro da igreja chorando, pedindo continua, violão, continua. Querido, nós já estamos dentro desses dias. Só não acontece porque a gente não tem a ousadia. Tem pessoas que com vontade de correr, vontade de pular, mas não conseguem. A Ana falou, pai, ora por mim que eu estou assim. Eu falei, filha, você está cansada. Nós conduzimos 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Nós pulamos mais que pipoca naquele culto ontem. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Um dia Jeremias disse, eu não aguento mais. Um dia Jeremias disse, eu não aguento mais. Atenção, querido. Mas na mesma hora ele vai dizer, e toda vez que eu digo que eu não aguento, é como se um fogo entrasse dentro de mim. É como se um fogo me pegasse de dentro para fora, e eu não consigo resistir. Pastor, eu queria tanto fluir. Me dá um curso de obreiro, dou nada. Pastor, eu queria tanto fluir na adoração. Me ensina a tocar teclado. Você não precisa disso não, querido. É porque você não está legal. Todo homem que flui sem o Espírito de Deus, sem o fogo de Deus, esse homem está ilegal. Deus tinha um plano na vida do povo? Tinha. Deus foi atrás de Moisés. Mas primeiro Deus queria pegar Moisés. Deus não levou Moisés para uma sala de aula, nem levou ele para um culto como esse. Deus não escreveu as cançãozinhas que ia tocar o coração de Moisés. Deus não precisou enviar um coach para falar com Moisés. Moisés foi pego dentro do seu ambiente natural de vida. Ele estava apacentando as suas ovelhas. De repente ele viu algo. Moisés não precisou, escute, de um data show, de bons microfones, de uma luz. Moisés estava dentro do seu ambiente natural. Ele estava apacentando as ovelhas. Mas a Bíblia fala que ele estava em cima do Monte Horeb. Querido, a Bíblia fala que ele estava no Monte Horeb. Moisés estava no lugar certo. O Monte Horeb significa o monte de Deus. Ele estava no lugar certo. Você quer fluir na autoridade com o Espírito Santo de Deus? O que eu e você, o que nós precisamos é estar no lugar certo e só esperar a sarça pegar fogo.
Querido, eu sei, vai parecer loucura para você um culto como esse. Mas você acha que não foi loucura para Moisés ver uma sarça pegando fogo? Você acha que não foi loucura para Moisés ver uma sarça pegando fogo? Claro que foi. Mas a sarça está queimando e Moisés está se aproximando. Parece loucura, mas a sarça está queimando. E Moisés, mais um pouquinho, ele vai entrando. Parece loucura para muitos, mas enquanto a sarça está pegando fogo, Moisés está entrando mais um pouquinho. Moisés está sendo atraído, a sarça está queimando e Moisés está entrando. A sarça continua queimando e não cessa, e Moisés vai entrando. A sarça pegando fogo, queimando, e Moisés vai entrando. Moisés largou as ovelhas de lado. Moisés largou os problemas de lado. Moisés não quis saber de mais nada. A sarça queimando e Moisés. A sarça queimando e Moisés entrando. A sarça queimando e Moisés entrando. Deixa a dívida para lá, problema para lá, deixa a ovelha para lá. Eu quero fogo, 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 fogo. O fogo, 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 fogo. Ele está sendo atraído, eu quero fogo, fogo. O fogo está atraindo os filhos. Aonde estão os filhos do fogo? Pastor, eu não consigo buscar, pastor, porque tem algumas coisas que eu tenho que deixar ainda. Querido, vai pro fogo. Não, pastor, eu não consigo ter uma vida de busca, porque eu preciso consertar algumas áreas da minha vida. Querido, mas foi no caminho para o fogo que a voz de Deus falou com Moisés. Foi no caminho do fogo que a voz de Deus falou com Moisés. Ô gente, vocês estão aqui, pelo amor de Deus, não fica apático ao culto. A sua expressão fala muito o que você está sentindo de verdade. Querendo ou não, a sua expressão fala o que você está sentindo de verdade. Não, pastor, que minha adoração é interna. Pelo amor de Deus, querido, ninguém que tem um fogo, toque de Deus dentro dele, ele consegue ficar, e como não, cara? A adoração é individual. Escute. Atenção. Foi no caminho do fogo que Deus falou: Moisés, agora vai esquentar para você, Moisés. Você está vindo, né, Moisés? A experiência está boa, mas a partir desse lugar aqui, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você santo esse lugar que você pisa é santo. Querido, você vai sendo levado pelo fogo de Deus, mas chega uma hora que você precisa ter a responsabilidade de tirar a sandália dos seus pés. Não, eu estou fluindo no fogo, estou fluindo. Não. É ter a responsabilidade. A partir desse ponto, eu preciso de santidade. Para que o fogo continue, eu preciso de santidade.
Vou ficar rouco, sentindo gosto de sangue já. Enquanto você não pode estragar a maquiagem, seu pastor já está sem gota de sangue na garganta. Enquanto você não pode amassar a roupinha bonitinha, olha aí, ó. Você tá tudo molhado já aqui atrás. Porque a gente precisa de fogo, tá? Não, porque eu preciso de teologia. Você precisa de fogo. Teologia somado com fogo, lindo. Teologia sem fogo, incredulidade. Oração com fogo, poder. Oração sem fogo, reza repetitiva. Igreja com fogo, filhos incendiados. Igreja sem fogo, um monte de ovelha chata batendo cabeça uma na outra. Pastor, estou com um problema. Fogo. O meu marido, fogo. O problema com minha esposa, fogo. E os meus filhos, fogo. No trabalho, fogo. E na escola, fogo. E no meu dinheiro, fogo. E na minha casa, fogo. Eu estou andando a pé, fogo de Deus. Fogo de Deus, gente. Nós precisamos pegar fogo. Ó, participa de um retiro igual a gente participou. Todo mundo volta incendiado. Passa 3 dias, o fogo apaga. O relógio já não se perde 6 horas da manhã mais. Faz um entre homens depois do retiro para você ver, lota. Faz um entre elas depois do retiro de mulheres, pastora Jéssica, lota. Passe 3 dias. Olha, eu vou falar com você. Papai, mamãe, ensine o seu filho a carregar fogo. Não vai precisar de mais nada. Ensina ele. Bota a mão na cabeça dele e fala: agora, meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Para dormir agora, receba agora. Gente, eu pego o Miguel e falo: Miguel, vem cá. Em nome de Jesus, receba. E empurro ele. Eu chego na Cecília: em nome de Jesus, receba. Faço. Senão Cecília vai crescer. Será que ela vai aprender? Ah, eu não sei onde que eu errei. Você errou? Você é de fogo, irmão. Ah, eu estou tão mal. Fogo. Não é de experiência que eu estou falando, é fogo. Gente, o fogo de Deus. A Bíblia fala que a terra não vai ser mais tomada pelas águas. Ela vai ser tomada pelo... Irmão, se assenta, só para não ficar feio, se assenta. Um monte de gente assenta. Senta aí um pouquinho, senta aqui, senta, Marcelo. Senta vocês também. A Bíblia fala que a terra não vai ser mais tomada pelas águas. Ela vai ser tomada pelo... O fogo de Deus, ele não destrói. O fogo de Deus, ele consome. São duas coisas bem diferentes. Porque destruir é entrar e destruir, balançar tudo e fechar ali. Você já viu uma folha sendo consumida pelo fogo? Gente, nem cinza às vezes sobra. É ou não é? Destruir, você entra assim, você destrói tudo e fica aqueles monte de entulha. O fogo de Deus consome. A Bíblia fala que o fogo dos últimos dias, escute, vai ser para purificar a terra. Você acha que qual fogo que a gente está recebendo aqui? Você vai ver se você vai ser daqui um pouquinho mais santo, ou pelo menos com temor na hora de fazer as coisas erradas. Você vai lembrar do fogo, cara. Ai, pastor, eu me lembro das experiências que eu tinha. Eu era uma mulher tão usada por Deus, um homem tão usado por Deus. Querido, você pode lembrar das experiências, mas se você for um pouquinho mais ousado, você vai lembrar do fogo que você tinha. Você vai lembrar de quando você acordava de madrugada 3 horas da manhã para orar. Você
Está lembrando das experiências? Vamos reformular isso daí. Vamos lembrar das horas que você levantava 6 horas da manhã para buscar a palavra de Deus. Vamos falar das horas que você jejuava e buscava a presença de Deus. Vamos falar de todos os dias que você lia a Bíblia e não saía de casa sem antes passar um momento com Ele, querido. Não, pastor, eu era muito usada por Deus. Você era usada porque você andava com as irmãs do coque, que você ia para um monte buscar o Senhor. Querido, escute, para ter o fogo de Deus, nós precisamos ser aprovados pelo fogo de Deus. Deus não vai te dar o fogo sem que você seja aprovado para ter o fogo, querido. Sabe por quê? Você pode se queimar, e se queimar com o fogo de Deus é prejuízo eterno. Se queimar com o fogo de Deus é prejuízo eterno. Esses ambientes que nós estamos vivendo, igual nós vivemos hoje, querido, muitas igrejas não participam disso, sabia? Não tem. Sabe por quê? Porque a igreja amadureceu demais. Está quase podre. Amadureceu tanto que ninguém nem quer comer porque está podre, está caindo, ninguém está participando de nada. Esses ambientes aqui se tornaram um ambiente, sabe de quê? De fanatismo religioso ou de emocionalismo. Graças a Deus, tem um monte de gente emocionada aqui, né? Graças a Deus. Que isso continue. Não só nós, não só em nós, mas para os nossos filhos. E a partir daqui para as nações. Querido, antigamente eu ficava muito bravo quando eu via assim uns negócios, uns homens assim, umas mulheres esquisitas, o fogo de Deus acontecendo. Hoje eu entendo, cada um tem o seu momento, não é verdade? Você sabia que o ambiente está de glória, não está? Mesmo assim, pode acontecer de alguém dentro desse ambiente não participar desse ambiente. Sabia disso? Não tenha medo do fogo, querido. Fiquei muito louco, Moisés. Moisés foi para o Egito, tinha uma placa lá do Egito, lá, procurado, assassino. O que o fogo de Deus é capaz de fazer? Deus falou: Moisés, vá lá naquele lugar, o lugar que eles não querem nem te ver de pintar de ouro, Moisés. Moisés, volta lá naquele lugar que você saiu corrido. Tanta gente vivendo ambientes de depressão aqui, querido. Ambientes que o passado tomou conta do seu presente, do seu futuro. Eu não posso voltar lá porque lá aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Mas o fogo de Deus te habilita para você voltar lá no seu passado e falar assim: ei! Habilita, cara, habilita sim. Pelo amor de Deus, o fogo de Deus não é menor que a ansiedade, não é menor que a depressão. O fogo de Deus não é menor que as nossas dívidas. Não é, porque Ele tem fogo nos olhos. Dia e noite, noite e dia, os seus olhos estão pegando fogo. Estão pegando fogo. Ai. Agora lá no céu, os seus olhos estão pegando fogo. Agora lá no céu, os anjos estão vendo a destra do Pai. Os teus olhos. Não é maior. Não é maior, não é. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Não é maior, minha filha. Não é o fogo de Deus, não. Eles achando, minha filha, que aquecendo a fornalha 7 vezes mais ia prejudicar. O diabo achando que trazendo problema para a sua vida vai prejudicar você. Vamos aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vamos prejudicar eles, não sabendo que ele estava aquecendo a fornalha para quem gosta de fogo.
Vamos aumentar. Ei! A intenção deles de prejudicar quem gosta de fogo estava habilitando eles para viver uma experiência a mais. Porque o quarto homem precisava de mais fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas agora tem mais um homem lá dentro. E esse homem é o homem do fogo. É o homem do fogo. É o homem do fogo. E esse homem é o homem do fogo. Esse homem é o homem do fogo. Vamos aquecer mais um pouquinho. Pode aquecer. Agora eu derrubo ela. Agora eu derrubo ele. Querido, fogo precisa de lenha. Tem muita coisa que você está achando que é só para te prejudicar. Tem muita coisa que você vive, você fala assim, cara, isso é para me prejudicar. Ah, querido, aprenda a fazer disso combustível para pegar mais fogo. Você reparou que quando Deus quer colocar a gente para orar de madrugada, Ele traz problemas assim seríssimos? Você já reparou que pessoas que precisam voltar a buscar o fogo do Senhor e jejuar, Deus dá prova para elas? É ou não é, gente? Combustível. Nossa, pastor, eu não paro em trabalho nenhum, eu estou desempregado, Querido, faça disso um combustível para pegar mais fogo. Não, eu só jejuo. Querido, para com isso, pelo amor de Deus. O André falou comigo, pai, eu estou de jejum, só estou de uma refeição. Eu falei, glória a Deus, filho, irmão, que bom. Você não pode só jejuar quando eu pedir você para jejuar. Não, a igreja só jejua se o pastor colocar um jejum coletivo. Querido, você vai esperar o problema bater na sua porta para você jejuar? Você vai esperar o problema bater na sua porta? Será que o que Deus tem feito por mim e por você não deveria ser combustível já o suficiente para você pegar fogo o tempo todo? Pelo amor de Deus, gente, qualquer um maduro, ele vai olhar para tudo que Deus tem feito e vai falar assim, cara, é combustível suficiente para eu pegar fogo. Não, a gente espera uma porta de um emprego fechar, a gente espera o carro bater o motor, a gente espera o filho ficar doente, a mulher falar que vai separar, o marido arrumar a mala, para a gente de repente falar, Jesus, como eu te amo. Pastor, vou começar o propósito 3 horas da manhã. E, gente, funciona, de verdade funciona. Eu não sei se você aguenta. Quando a prova chega, eu não sei se você aguenta. As igrejas não querem mais viver isso daqui. Então uma discussão aí. Vai ter jogo ou vai ter culto, irmão? Ainda bem que é de manhã, né, filha? Você viu eles brigando na internet? Teve um mais ousado que o outro, irmão. O pastor colocou o culto 2 horas antes do jogo. Não, gente, tudo bem. Deus não intitulou que horas tem que ser o culto. Não faça das nossas organizações uma doutrina bíblica. É nós que nos reunimos 10 horas da manhã. Se colocar o culto às 14, foi, né, 14? Então, de verdade, escute, não me entenda mal. Mas se ele colocou, tudo bem. Para mim, é pecado, pastor. Pecado aonde? Vai ter culto, querido. Pecado se ele substituir, só não vai ter culto hoje não, porque vai ter jogo. Aí, pelo amor de Deus. Mas tem uns mais ousados. Fizeram o culto de jovem no sábado, os caras tocando. Aí não tinha letra não. É isso aí mesmo. Ô Tiago, não tinha culto não, Tiago. Tinha culto dos jovens. Aí os caras tocando assim. Aí no telão não tinha letra. Sabe o que tinha lá? O jogo. Não, calma. Cada um faz o que quer da sua vida. Você sabia que o Brasil,
92% da nação é considerada cristã. Sabia? Você sabia que o Brasil, ele está em 7º lugar no índice de países mais corruptos do mundo? Você sabia que o índice de divórcio no Brasil está entre os 12 países que mais se divorciam, pessoas, homem e mulher se separam? Sabia disso? Gente, uma nação que tem 92% de cristãos. Brasil está entre os 10 países que mais matam. Morre 21 pessoas por 100 habitantes. Isso é muito, gente. A cada 10 pessoas, 2 são assassinadas. Pesquisa na internet que você vai ver. Sabia disso? Não, pastor, vai ser um número muito exagerado. É altíssimo, mas 92% do país é considerado cristão. A minha pergunta não é falta de teologia, é falta de quê? É falta de quê? Querido, eu lembro quando eu me converti, eu andava com gente cheia de fogo. E gente cheia de fogo faz as coisas mais absurdas que você já viu. Eu entrava num beco com a Maria da Guia, com um cavaquinho na mão, um pandeiro, não é, Tiago? É ou não é, Tiago? Tiago é lá de Flechal, é ou não é? Chegava lá, os caras botavam a arma no chão. Aí chegou os irmãos do pagode para orar por nós. Quantas vezes? 3 horas da manhã nós entrando em boca de fumo, favela. Eu com o cavaquinho. Ei, você aí, seu moço, você que está com esse cordãozão de ouro no pescoço. Ei, você mesmo, irmão, você que está com essa pistola, esse fuzil aí na mão. Deus tem um plano para você. Preste atenção nesse louvor. Não adianta se esconder, pois eu sei. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregue teu caminho ao Senhor. Era isso que nós cantávamos. Aí a parte que eu mais gostava, sabe qual era? É assim, ó. Ei, você. Como que é? Ei, você. Daquele pagodeiro que vivia pelas noites, um tremendo maconheiro, soberbo, metido, vaidoso, muquirano, confiava no sucesso, no dinheiro e na fama. Agora eu sou feliz, pois encontrei a paz. Bebi, drogas, tô fora nunca mais. A minha vida agora é essa, pregar o evangelho. Ajuda aí, amor. Chega mais, vem pra cá. Ajuda, amor. É isso daí, cara. Chegava no rap assim, os irmãos ficavam, chorava, eu quero aceitar Jesus, ué. Mas sabe por que isso acontecia? Porque a gente andava com quem tem fogo. Para de ser fofinho, que Jesus não usa homens fofinhos, Jesus não usa mulheres fofinhas. Ai, tenha a ousadia de Davi, sacerdote, eu tenho fome e eu vou entrar. Eu sou fofinho de Jesus. Daqui a pouco você vem, fica aí um pouquinho. Deixa eu pegar esse esquisito aqui, ó. Deixa eu pegar essa feiosa, esse feioso aqui, vem cá. Deixa eu pegar. Não é? Rapaz, eu lembro de tudo, não me esqueci dessa música. Uma página em branco, Deus é o que eu quero ser. Deus, tudinho cantava isso aí. Tinha uma que era ceia, é bem assim, lembra? O medo chega e a aflição destrói as bases, né? Chegava lá, os caras, canta aquela. Os pessoal colocava a arma no chão e chorava. Eu já contei a história do tio desse cara aqui, ó. Esse é o primo, né, filho? Gilcinho, cara. Foi pra vigília, pegou as 2 pistolas, conheceu Jesus. Pegou as 2 pistolas, colocou assim, subiu, foi aceitar Jesus. Na vigília, no dia que ele chegou na vigília, a irmã daqui estava bem assim, ó. A irmã estava correndo, tinha um subido no teto. Ele chegou no culto mais doido da vida dele. Ele chegou e sentou, todo mundo se assustou. Todo mundo se assustou com o cara. Ele falou, não, eu só vim aqui aceitar Jesus. Sabe o que é isso?
Isso é o fogo do Espírito Santo de Deus. Não foi a teologia que mudou a vida dele. Não é a teologia que muda a sua vida. É o fogo do Espírito. Eu posso ouvir o amém? Gente, isso é a igreja profética. Eu vou ser bem breve, porque eu acho que Jesus já está falando aqui desde o começo. Ele está nos chamando para um lugar mais perto dele. Preciso de ousadia para entrar, querido. A gente tem ousadia para tantas coisas, mas para entrar onde tem fogo constante, a gente não tem essa ousadia. Mas estamos chegando nesse tempo, Thiago. Querido, que não vai importar o quanto que você tem no bolso, não vai importar as condições da sua vida, você só vai sendo atraído. Agora, para permanecer, para que o fogo não seja só uma experiência, eu vou te falar porque muitos não permanecem com o fogo. Porque quando Deus fala, tire a sandália dos teus pés, Jesus, já tive experiências demais. Pastor, deixa eu te contar, eu tive uma visão. Querido, tudo que Deus te mostra, para onde Deus te leva, é sempre a mesma coisa: santidade. Santidade. Não, pastor, eu tenho experiência, mas chega um nível que você não quer mais experiência, porque para ter experiência te custa. Para ter fogo custa. Porque a primeira pessoa queimada não é o seu irmão que está do seu lado. A primeira pessoa a pegar fogo é você, cara. Para ter fogo de Deus custa, e o preço é alto. Nossa, pastor, você é cheio de fogo. Acabei de falar minha rotina para você. Hoje de manhã quem me acordou foi o Miguel. Papai. Foi minha labareda lá de casa. Papai. Aí eu falei, amor, Miguel acordou, amor. Ai, amor, sério? Eu falei, é. Eu cheguei ali 6h20, abri a câmera de casa, estava a Jéssica lá na sala, com a luz acesa, cuidando das crianças. Custa para ter fogo de Deus, cara. Não pensa você que você vai ter fogo, se você não sabe lidar com fogo, você vai se queimar, cara. Não pensa você que você vai ter fogo fazendo o mínimo para Deus. Nós vivemos um tempo que as pessoas não querem servir, querido. Eu pastorei uma igreja. Talvez tenha aqui quase 100 pessoas, juntando o que tem aqui, tem lá fora. Escute, eu pastorei uma igreja e eu lido com homens e com mulheres. Gente, parece que uma preguiça incorpora nas pessoas. Que as pessoas acham que para ter fogo de Deus, elas só precisam, sabe o quê? De orar e jejuar. Não, eu vou fazer um jejum de 2 horas. 2 horas que faz jejum é o Miguel. Fica 2 horas sem comer. Vou fazer um jejum de 2 horas. Não, eu vou fazer um jejum até meio-dia. E acorda 11 horas da manhã. Querida, a gente tem que tomar vergonha na cara, cara. Não, de verdade, é ou não é isso? Vou fazer um jejum até na hora do almoço. Aí você acordou 8 horas. Aí te dá uma fome, você frita o ovo e fala, Senhor, é o meu almoço. É 11 horas da manhã, dona Alessandra. A gente vai dando jeitinho até para ter o fogo de Deus, querido. Não tem como. Se você tentar dar um jeitinho para ter fogo de Deus, Deus vai consumir você, cara. Nadab e Abiú foi consumido porque eles deram um jeitinho para ter o fogo de Deus. A Bíblia fala que aqueles sacerdotes, eles deram um jeitinho para ter o fogo de Deus, e foi fogo estranho. Todo homem que se aquece com fogo estranho, ele se aquece longe da vontade de Deus. A Bíblia fala que Jesus estava dentro do sinédrio, sendo interrogado. Do lado de fora estava Pedro negando Jesus, e Pedro se aquecia onde? No fogo. Pessoas que se aquecem no fogo, pessoas que vivem uma vida longe de Jesus, se ele tentar pegar fogo, a única maneira que vai pegar fogo é se aquecer em fogo estranho. É criando algum tipo de ritual para ter fogo, querido. Não tem como você criar um ritual para ter fogo. Não, eu vou criar um ritual aqui, eu vou fazer, sabe o que? Uma campanha, e eu vou ter fogo. Querido, você pode ter uma experiência com Deus, você pode ser atraído pelo fogo, mas para você possuir o fogo dentro de você, Deus vai falar, tirai a sandália dos vossos pés, porque esse lugar que você pisa é um lugar santo. O fogo de Deus te atrai, o fogo de Deus te consome tudo por dentro. Aí o campo está aberto para a palavra de Deus edificar. Querido, se não tivesse o fogo de Deus consumindo os amores no coração de Moisés, Moisés não era capaz de cumprir a palavra de Deus. Moisés, volte para o Egito e vai libertar o meu povo. Se não tivesse fogo, sabe por que as pessoas não conseguem cumprir a palavra de Deus? Porque falta
Eu vou preparar a melhor pregação para ver se ele se converte, querido. Pelo amor de Deus, coloca a lenha, vai ter fogo. Basta um Jesus te ama. Está diante de vocês aqui, eu não sei nem falar direito, querido. Eu até às vezes tento ser inteligente e Deus me envergonha e me deixa mais burro ainda. Quando a gente tenta ser alguma coisa sem Deus, é sempre assim. A gente não consegue sustentar. Escute, você não consegue sustentar uma vida sem Deus. Não consegue. Uma hora vai cair, uma hora vai desmoronar. Eu anseio para que você vá para casa hoje com o desejo de entrar na presença dele, cara, de buscar a presença dele, de falar: a partir de hoje, Jesus, eu quero que esse fogo consome todos os amores que estão aqui dentro. Não, a gente quer o fogo de Deus, mas a gente quer flertar com a frieza do dia a dia. Tem muita gente doente, sabe por quê? Porque quer o fogo de Deus no domingo, mas na segunda-feira volta para as águas frias. Tem muita gente que precisa de analgésico espiritual para bater essa gripe diabólica, essa gripe espiritual diabólica que entrou no povo de Deus. Porque uma hora está quente demais, outra hora está frio demais. Que uma hora o cara está pegando fogo, outra hora olha a pessoa. Que fogo é esse? Um fogo só que nos agita? Um fogo só que nos deixa agitadinhos no domingo? E aí, para o seu azar e para o meu azar, no dia que a tribulação bater na porta de verdade, se você não tiver acabado de vir de um culto, você vai ter fogo suficiente para sustentar? Não é culpa de ninguém, cara, é a ausência de fogo. Não é culpa do seu marido, não é culpa de sua esposa, não é culpa dos seus filhos, não é culpa de ninguém. É culpa de ausência de fogo. Querido, o mundo está caindo. Tem um monte de gente lá fora levantando estátua de Nabucodonosor, adorando. O mundo está caído. Mas você sabia que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam protegidos no fogo? Estavam guardados no fogo. Não, pastor, eu vou orar para não ter fogo. Querido, toda a nação de Israel, toda a congregação, ela se relacionava com o fogo de Deus. Porque o fogo de Deus descia para quê? Para que o fogo de Deus descia no deserto? Para aquecer eles das frias madrugadas. Nós queremos ter fogo, aquele fogo individual, sabe? Aquele fogo que você pega fogo e nem importa se o irmão está frio. Querido, mas o fogo dos últimos dias não serão os fogos individuais. Deus quer trazer uma glória, uma presença sobre a sua casa, que todos serão incendiados, porque a profecia diz que o Espírito dele desceria sobre toda a carne. Toda a carne. A Bíblia fala que os jovens irão profetizar, os velhos irão sonhar, toda a congregação, a família de Deus, a igreja do Senhor Jesus se moverá pelo fogo do Espírito. Essa é uma promessa para todos os filhos de Deus. Qual é a nossa dificuldade? Uma das maiores dificuldades para ter esse fogo, sabe qual é? A resistência à comunhão. Sabia disso? Pode ter certeza. Escute, semana passada eu falei sobre o profético. Quem estava aqui semana passada? Eu queria muito estender, mas eu não vou estender sobre isso, porque eu já sei que você está em angústia. Calor. Até eu, cadê o ventilador? Então, pro Jean só. Olha, ajuda aí, irmão.
Escute. E eu falei, escute, eu ministrei sobre Jeoás quando foi visitar Eliseu. Do lado de fora daquela casa estava um caos, mas ele entrou dentro do ambiente profético. Ele abriu uma janela. Para Deus mudar a realidade de Jeoás, Deus precisava mudar a perspectiva dele, para onde ele estava olhando. O profeta mandou ele pegar uma flecha e lançar, uma coisa sem pé e sem cabeça. Mandou ele bater as flechas. Quem estava aqui sabe disso. E ele bateu só 3 vezes, ele tinha que bater 5 ou 6. Para que a palavra de Deus se cumprisse, era 5 ou 6, para que o povo do Sírio lá fosse consumido, mas não foi. Por quê? Porque ele desanimou dentro do ambiente profético. Ele desacreditou. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 20, que a igreja ela foi fundada dentro da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, uma igreja, Tiago, que não é apostólica, que não é profética, eu garanto para você que ela é tudo, menos uma igreja. Eu garanto para você, querido, se uma igreja ela não é profética, ela não é apóstolo, eu não estou falando de uma igreja que tem um apóstolo, não é sobre isso, escute, por favor. Uma igreja que não é profética, que não é apostólica, ela não é igreja. Então o que é uma igreja profética? Uma igreja que anda no mesmo caminho de que Noé. A Bíblia fala que Noé, experimentando poderes da era vindoura, construiu uma arca no tempo presente dele. Noé estava no seu tempo presente, mas estava vivendo uma realidade que ia além dele. Uma igreja profética é um homem e uma mulher que, embora as circunstâncias estão aprisionando esse homem, ele vive com a sua mente liberta, com o seu coração liberto. É um homem que o armário está vazio, mas ele crê, porque ele não vive nessa realidade. Ele vive numa realidade onde não falta nada para ele. Ele está crendo que o armário está vazio, mas ele está saciado. Uma igreja profética é uma igreja que caminha não pelas dores que ela está passando, mas pela dor que Jesus já passou e que já nos justificou. Uma igreja profética tem alguém que governa, é aquele que está sentado à destra do Pai. Querido, uma igreja, escute, vamos fazer um culto profético. Aí tem um irmão passando 25 mil revelações CPF. Querido, isso não é uma igreja profética. Porque um lugar profético que não revela o Rei dos Reis, porque a Bíblia diz em Apocalipse que o espírito da profecia é o testemunho, é a evidência de Jesus Cristo na casa. Então, se o espírito da profecia está na casa, Jesus é evidenciado como o rei, como aquele que governa. Agora, se tem alguém passando um monte de informação, passando revelação, querido, cuidado, porque isso pode ser até do diabo, você não sabe. Não, pastor, não fala isso, querido, é a palavra. Eu não tenho medo de falar aquilo que a palavra diz, eu tenho medo de falar aquilo que eu digo. Aquilo que a palavra diz é isso. Se tem um irmão passando muito, CPF por entender, contribuinte e tal, e não sei o que, querido, vai embora, pega as suas coisas, some daquela igreja, que você não precisa de revelação, alguém conhecer alguma coisa a respeito de você. Querido, qualquer um pode descobrir alguma coisa de você. Até os espíritos imundos, diabólicos, podem ministrar esses homens, e esses homens descobrir alguma coisa de você, querido. Uma igreja profética, quando você olha para a nave da igreja e fala, cara, aquele irmão está sofrendo, mas aquele homem carrega uma presença de Deus. Uma igreja profética, uma igreja que não anda habitolada, aprisionada nessa realidade, nesse tempo presente. A Bíblia diz que nós não devemos levar em considerações as aflições que nós estamos passando aqui hoje. Por quê? Porque essas aflições, elas não se comparam. Elas são leves e momentâneas. Elas não se comparam que a glória que há de ser revelada. Uma igreja profética está chorando no corpo, mas está sorrindo no espírito. As igrejas precisam ensinar as ovelhas que nós não devemos andar pelas circunstâncias atuais, mas por aquilo que o Senhor Jesus já nos trouxe. Querido, Deus não mandou você vencer nada. Deus não mandou você vencer o pecado. Sabia disso? Ele mandou você se aproximar do que é santo. Ele disse, Ele não disse, não peque porque eu não peco. Ele disse, seja santo porque eu sou. Então Ele mandou você ir de encontro a Ele. Na medida que você vai entrando, o fogo de Deus vai consumindo tudo. Tem gente lutando contra o pecado e pode falar para você, não vai conseguir não, cara. Não vai conseguir não. Comece a se aproximar do que é santo. Comece a acordar de manhã, abrir a Bíblia, orar, buscar, respeitar os líderes, amar os pastores, amar os pais, amar os irmãos, participar da comunhão, participar da igreja, entrar no corpo. Comece a participar daquilo que é santo, que você vai ver que todos os pecados que estão te afligindo vão embora e você não vai nem perceber.
do céu. E uma igreja apostólica? Querido, escute, uma igreja profética, ela é incisiva. Uma igreja profética, ela é imponente. Acho que é assim que fala. É uma igreja que entra, uma igreja que destrava. É uma igreja que anda pelas curas, pelos milagres. É uma igreja que não teme o caixa financeiro. Quando eu falo igreja, eu falo de mim e de você, sabe? Uma igreja profética, ela tem uma unção individual. Perdão, irmão, ela tem uma unção, tá me fugindo da palavra. Não é coletiva, é uma unção, sabe? Uma unção penetrante, é uma unção incisiva. A igreja profética, ela não teme a geografia, ela não teme o principado, ela não teme a potestade. Querido, uma igreja profética não teme se você paga 10, 15 mil nesse galpão. Uma igreja profética não teme se vai faltar arroz ou feijão para amanhã. Ela come o que é bom hoje e amanhã Deus vai prover. Uma igreja profética, ela é incisiva, ela entra assim, ó, pô! Querido, mas uma igreja profética, ela não estabelece. Porque o profético e o apostólico tem que andar junto. Porque a igreja foi fundada no apostólico e no profético. A única maneira do evangelho ser descortinado é pela veia apostólica. Se você tentar descortinar o evangelho pela veia profética, as coisas vão parecer uma loucura para você. Todo homem, uma mulher que tenta conhecer o evangelho pela veia profética, escute, ele vai somente ter algumas experiências, mas ele não consegue estabelecer o que ele viveu com Deus dentro da sua casa. A única maneira de estabelecer aquilo que nós estamos vivendo profeticamente é uma mentalidade apostólica. E uma mentalidade apostólica é uma mentalidade que estabelece. Uma igreja profética vive na terra, experimentando uma cultura do céu. Mas aí uma igreja apostólica, ela estabelece essa cultura na terra. Você entendeu isso? Uma igreja profética vive na terra com uma mentalidade do céu, com uma cultura do céu. Mas há uma igreja apostólica, ela vive na terra, estabelecendo a cultura do céu na... Então, escute, Carlos, nós precisamos ser proféticos e precisamos ser apostólicos. O problema é que nós não estamos sendo nenhum dos dois. E se você não é nenhum dos dois, você não consegue viver igreja, cara. Você vai ficar sempre fora da caixinha. Ou melhor, você vai participar de algumas mesas, e essas mesas, escute, você vai achar que o problema é a mesa. Você vai achar que você não se dá bem com fulano, com cicrano, Nayara, por causa da mesa. Você vai querer se trancar. Você vai querer se esconder e falar, não, eu não consigo me dar bem com as pessoas, porque comunhão tem muita gente ruim, muita gente chata. Não. Você é o problema da comunhão. Você é o problema da comunhão. Não, o problema da comunhão é aquela pessoa lá, cara, peraí, se ela está em comunhão, o problema é você que não consegue entrar em comunhão. O problema é que suas pernas estão travadas, sua mente está atrofiada. Pastor, como que eu vou ser profético? O quê? Acreditando no poder e na evidência da palavra de Deus. Acreditando que Jesus governa a sua vida. Aí, a partir disso, você vai começar a estabelecer o reino de Deus na sua casa. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque, gente, nada mais é do que guerra de culturas. Eu não estou falando da cultura portuguesa e cultura brasileira. Eu estou falando da cultura de homens e a cultura do reino. Quando você tem uma mentalidade apostólica, você encara a cultura de homens com uma força profética e você estabelece com uma veia apostólica. Você consegue remover a cultura de homens. Ô minha filha, você consegue remover a cultura de homens e você consegue estabelecer uma cultura do céu. Uma cultura onde o divórcio é normal, você entra com uma veia profética e você declara, eu e minha esposa a gente não vai separar, porque Deus disse que é necessário que eu e ela nos tornemos um. No reino de Deus é dois. Quando separa é divisão de bens. Aqui no reino dos homens é assim, perdão. Mas o reino de Deus nós somos apenas a cultura de homens. Isso aqui é um exemplo, querido. A cultura dos homens é essa, mas a cultura de Deus, a veia profética possui você e você entra. E você estabelece
No reino dos homens, a injustiça é normal. Mas com uma veia profética, com uma autoridade espiritual, você entra. Pum! Aonde tem injustiça, você ataca. Você ataca, você entra. Você bota o pé onde a justiça está imperando. E você fala assim, em nome de Jesus, eu não vou fazer o que você faz, não vou roubar o que você rouba, eu não vou praticar o que você pratica. E a partir de hoje, você vai ver na minha vida o que é uma cultura de verdade. Aí você vai estabelecendo. Ficou claro? 92%. Querido, por que a maioria das igrejas apostólicas tem um pai espiritual? Nunca se perguntou sobre isso? Por que uma igreja, ela tem uma igreja com paternidade espiritual, geralmente é uma igreja apostólica? Porque não tem como você estabelecer nada sem obediência. Não tem como você estabelecer nada do reino de Deus sem identidade. E Marcel, uma igreja onde tem uma paternidade espiritual, onde se entende isso, querido, a identidade é gerada, é verdade, querido. A identidade é gerada, é uma casa de obediência, uma casa de ordem. Qualquer um que tenta andar na contramão, ele não consegue se sustentar, cara. Ele vai fazer uma força para continuar nos rios, porque ele vai querer remar ao contrário. Aí você vai pensar que as correntezas estão levando ele, mas alguém que está no fluxo da correnteza vai muito mais fundo, muito mais além. O cara pode estar indo na correnteza, mas está remando ao contrário. Uma casa apostólica geralmente é uma casa de paternidade espiritual, porque a obediência é evidenciada, querido. A cultura da honra é evidenciada. Não tem como a gente estabelecer uma cultura do reino de Deus na sua casa, na sua escola, na sua rua, sem você ter uma veia profética. Não tem como você ser profético sem você ter uma mentalidade apostólica. Ai, a igreja precisa entender isso. Pastor, e onde isso vai gerar? Luciana, na missão que Deus te dá, Deus não vai te dar uma missão sem antes uma restauração do que é profético e apostólico. Pastor, eu tenho uma missão. Sabe o que eu vejo se esse cara tem uma missão? A primeira coisa que eu vejo, de homens quer saber se você canta bem, quer saber se você prega bem, mas na cultura do reino de Deus, ele vai te dar uma vassoura e uma esfregona. Ô preguiçoso e preguiçosa, não tem como você ter uma missão se as coisas naturais não ficarem evidentes para você. Eu estou falando porque eu lido com pessoas, que não é desabafo não, querido, que eu falo logo na cara, você sabe disso, né? Jean, o Igor sofre comigo, né? O Igor fala, nossa pai, você está demais hoje, né? E eu só falo com gente obediente, tá, filho? Porque quem não é obediente, eu não abro nem a boca. Vou ficar falando, cara, se o Espírito de Deus não convenceu esse homem à obediência, você acha que eu vou convencer? Pelo contrário, todo homem, mulher imaturo, ele vai ver um confronto como uma afronta. Todo homem, mulher imaturo, quando é confrontado, ele não tem maturidade, ô Angel, ô Henrique. Sabe o que vai entender? Vai entender como uma afronta. Está me afrontando. Ah, conversa fiada, nem falo mais com você. Nem falo mais. Por isso que eu só falo, por isso coitado do Marcel. Marcel sofre comigo, gente. Sofre. Ontem eu peguei Marcel, onde eu peguei Marcel. Ontem de ontem. Não tem um dia que eu não estou no pé do Marcel. Mas eu só faço isso porque você é obediente, filho. Só porque você é obediente. Não é porque você é imaturo, não. Porque você é obediente. Porque se fosse desobediência, eu falo, nem quero falar com você. Porque, escute, eu não sou desobediente. Então eu não tenho que lidar com gente desobediente. Eu não sou desobediente. Quem me conhece sabe. Eu posso ser maluco, mas desobediente não. Não, pastor, a gente quer o fogo, a gente quer a missão. Querido, não tem como você ter a missão sem você ter essas características. Pega a sua Bíblia. Abra comigo no Lucas capítulo 22. Eu só vou ler o texto e a gente vai ceiar. Mas esse texto vai ficar claro para você. Todo mundo quer uma missão. Todos nós temos um chamado. Eu vou chamar de chamado.
Todo mundo quer uma missão, eu tenho um chamado. Eu nasci para as nações, eu nasci para louvar, eu nasci para o mistério do redentor, do poder e da glória. Querido, eu vou te falar uma coisa aqui para você. Pega o texto aí que nós vamos ver aqui. Ó, Jesus, eu falei o que, gente? 22. Jesus está prestes a morrer. Leia comigo, versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão. É isso mesmo, gente? Suscitaram uma contenda, uma discussão entre eles mesmos. E essa discussão era sobre quem era, por favor, todo mundo atento, principalmente quem flui nessa casa. A discussão era quem era maior. Mas Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós, escute, vocês não são assim. Pelo contrário, escute, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como aquele que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou quem como serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas. Assim como meu Pai me confiou o reino, eu estou confiando o reino a vocês. Ó, presta atenção, hein? Assim como o Pai me deu uma missão, eu estou dando uma missão para vocês. Assim como meu Pai me confiou uma missão, o reino, eu confio esse reino a vocês. Para que comais, para que bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Gente, uma noite antes de Jesus ser crucificado, a minha pergunta é: por que Jesus não foi pregar no templo? Por que Jesus não fez uma grande conferência? Ou ele não fez uma grande cruzada e fez os últimos milagres da vida dele? Escute, por favor. Por que é que quando Jesus preste a morrer, ele não reuniu um grupo e fez assim: cara, vamos fazer uma despedida que eu vou morrer amanhã? Sabe o que ele fez? Ele montou uma mesa e colocou os homens na mesa. E a minha pergunta, Arthur, por quê? O texto está claro. Sabe por que ele fez isso? Porque era uma guerra de cultura. É na mesa que se fala de cultura. É na mesa que você conhece a cultura. Oh, ai meu Deus, isso é muito forte, cara. Eu não vou gritar mais que eu estou sem força, mas é muito forte. Antes de Jesus entregar a missão dele para nós, ele está nos colocando na mesa. Ele está querendo ver qual é a minha cultura e qual é a sua cultura. O que é que eu e você carrega na nossa mentalidade? Porque a mentalidade, ela vai controlar o coração, sabia disso? A mentalidade controla o coração. Jesus não fez um culto magnífico, ele montou a mesa e falou: vem aqui para a mesa. Chegando na mesa, olha como é que a cultura é importante. Meu filho, você é português, eu te coloco na mesa, você vai ver como que eu como e não faz para a sua cultura. Se deixar eu bato um pratão de arroz, macarrão, feijão, batata, frango e com carne moída por cima. Não, mas se o João vai comer, ele vai comer um peixinho com 3 batatinhas e vai falar: epa, tô farto. Epa, vamos tomar um cafezinho? Não é verdade? Porque na mesa que a gente vai ver como que um come, como que, é a mesa que se fala de cultura. Então Jesus falou assim: cara, eu não posso passar uma missão para esses caras se eles entenderem qual é a cultura deles. Gente, a gente está falhando porque a gente não está andando na cultura do céu. Nós queremos ser proféticos, mas nós não queremos ser apostólicos. Não tem como você andar em um reino dividido. Nós estamos falhando porque a gente não está estabelecendo a cultura, Poliana, dentro de casa do reino de Deus. Eu faço Miguel, vou falar de novo. Eu obrigo Miguel a orar de noite para dormir. Eu obrigo mesmo. E é meu filho, eu obrigo. Vai orar. Miguel, vou pegar a vara agora, vamos orar. Vamos orar, porque é assim, cara. É assim que a Bíblia fala pra gente encucar na cabeça dos nossos filhos. Miguel, vai dar benção, seu tio. Esse dia deu benção a Evelyn. Foi, Evelyn. Dá benção a tia, Evelyn. Eu, tia. Dá benção agora. Ele fala bem assim, ó: Deus te abençoe. Em vez de dar benção, você já está abençoando. É profético isso, né?
Glória a Deus, meu filho. Dá a benção, Deus te abençoe. Ele precisava conhecer a cultura. Ô, meu filho, olha aqui pra mim. Eu não sei, você, tá? Kelme? Eu não sei qual a cultura que seu pai e sua mãe te ensinou. Eu não sei qual a cultura que seu pai e sua mãe te ensinou. Eu não sei. Mas se fosse a cultura do reino de Deus, nós não estaríamos precisando começar de novo. Não precisaríamos estar começando tudo de novo. Eu estou aqui desbravando e gritando, te ensinando a orar. Mas se os seus pais tivessem ensinado vocês a orar, querido, cultura você passa quando você cumpre. Vai lá, ensina sua filha, Luciana, o que ela deve fazer, e não se torna um padrão para ela ver, não, para você ver. Vai lá, ensina os seus filhos o que eles devem ser, Thiago. Ensina a sua filha o que ela deve ser, e não se torna você um padrão, não, para ver se ela vai se tornar. Querido, aguenta mais um pouquinho aí, eu preciso liberar tudo, entregar tudo. Se estiver cansado, sério mesmo, ninguém vai ficar chateado com você. Mas eu queria que você ficasse, para que você receba tudo. A cultura de Deus precisa ser entregue. Jesus falou, cara, eu vou passar uma missão. Mas deixa eu ver qual é a cultura dele. Sentou na mesa. Agora vai começar a brincadeira. Quando eles sentam na mesa. E aí, cara? Será que eu sou maior? Ou será que você é maior? Quem entre nós é mais poderoso? Quem entre nós é mais legal? Quem entre nós faz melhor? Quem entre nós canta melhor? Quem entre nós tem mais moral com Jesus? Escute, a minha pergunta é, o problema começou na mesa? O problema começou na mesa? O problema foi revelado na mesa. O problema estava aqui dentro de cada um. Fica fora da mesa para você ver. Você vai ficar podre, estragado por dentro, porque, ai meu Deus do céu, não, pastor, eu estou na mesa. Só senta na mesa os perfeitos. Não. Senta na mesa os filhos, não é os perfeitos, não. Quem senta na mesa é filho, não são os perfeitos. Não, pastor, tá tranquilo. Fica fora do corpo. Fica fora da mesa. Gente, o problema não começou na mesa. Só que a mesma mesa que revelou Judas, minha filha. Judas foi revelado aonde, gente? Foi revelado aonde? Alguém teve uma profecia aí dizendo, olha, ele é filho do diabo. Alguém teve? Não. Foi na mesa, cara. Tantos problemas que você e eu passam, que a única maneira de ser exposto é na mesa. Jesus precisava expor o coração daqueles homens. Estou bem para a mesa e senta. Jesus não pode transferir uma missão sem antes expor o seu coração. Como que você vai carregar a missão de Deus se o seu coração não está exposto a você mesmo? Quem é maior? No reino de homens. No reino de Jesus, na hora, Jesus para. Segura aí. Que discussão é essa? Não, a gente quer saber. Não, eu não quero saber o que vocês estão discutindo. Escute, Jesus não queria saber quem estava certo. Jesus perguntou quem estava certo. Quem começou com a briga? Quem começou? A gente faz isso com as filhas, né? Lá em casa não era assim não, lá em casa apanhava os três. Mãe, foi o Rafael, tá bom, agora os três, apanha. Mãe, foi o Jonatas, apanha os três. Mas a maioria das vezes a culpa era minha, gente. E geralmente apanhava só eu. Minha mãe estiver ouvindo isso, minha mãe é a prova disso. Escute. A mesa foi revelada o coração daqueles homens. Jesus não pode transferir uma missão sem antes expor o coração daqueles homens. Jesus não perguntou quem começou com a briga. Segura aí, para com essa discussão agora. Por quê? Aí ele entra. Porque na cultura dos homens é assim. Na cultura dos homens prevalece quem fala mais. Prevalece quem impõe mais a voz. Na cultura dos homens o diploma fala. Na cultura de homens o dinheiro fala. Na cultura de homens o que você tem, o que você possui, a forma que você age, te coloca em lugares especiais na mesa. Aí ele entra, escute, primeiro o coração foi exposto, agora ele vai entrar na mentalidade, mas vocês não são assim. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava arrancando o diploma de cada homem. Estava entregando uma bacia, estava entregando uma toalha. No meu reino, o maior é aquele que serve.
Gente, Carol, Jesus estava prestes, minha filha, a passar a missão para os discípulos. Mas ele precisava definir o coração dos discípulos, Thaís. Ele precisava definir, ele vai expor o coração dos discípulos. Eles param e olham para aquilo. Na cultura de homens, quem tem mais, ele anda mais, ele fala mais, ele prega mais, ele tem mais. Não, vocês não. Querido, ele está confrontando a cultura. Você acha que isso é apostólico? Ele está confrontando. Como que ele confronta? Pela mentalidade. Vocês não são assim. Vocês não agirão assim. Porque no meu reino, aquele que tem na mão uma bacia, aquele que tem na mão uma toalha, esse é digno de governo. Está dizendo aqui no texto, aqui, olha aqui no texto aqui, ó. Não precisa colocar não, minha filha ali, ó. Olha aí, ó, o versículo 29. Assim como meu pai me passou uma missão, eu passo uma missão para vocês. Olha o 30. Para que comais e bebais na minha mesa e no meu reino, vos assentareis em tronos para no reino de Deus, antes do trono, sabe o que tem na mão? Uma toalha e uma bacia. No reino de Deus, minha filha, a legalidade para você de ser governo, primeiro é você começar servindo uns aos outros, é servindo na casa de Deus. Querido, nós estamos vivendo em tempo que as pessoas têm dificuldade em servir, não têm um anseio em servir. Querido, pelo amor de Deus, se você come da mesa do Senhor, mas não anda pelo reino do Senhor, você não está legal para comer da mesa. Não, pastor, não diga isso. Claro que eu vou dizer, está na Bíblia, gente. Examine-se a você. Não é examinar se você tem pecado não, querido. É examinar se você está em conformidade com a cultura da mesa. Será que você está entendendo isso? O fogo que vos falta, o fogo que me falta, sabe o que é isso? É uma mudança de mentalidade pela exposição do coração. Querido, nós estamos vivendo em dias que as pessoas não estão querendo que o seu coração seja exposto. Sabia disso? O orgulho pregnou, cara, falando mal de mim. Gente, Jesus está colocando os discípulos na mesa, e na mesa tudo está acontecendo. Aí você está chateado, filho, está chateada, filho, sabe por quê? Porque eu esperava que na mesa ia ter só alegria. Como que pode? O irmão tomou ceia e falou mal de mim. Eu também pergunto isso, como é que pode? Como é que pode? Mas sabe o que acontece? Sabia o que acontece, filho? Sabia disso? Mas a única forma de mudar a sua mentalidade e a minha é o seu coração ser confrontado. Se você não está apto para confronto, querido, você vai ficar, sabe o que, na mesa? Na comunhão. Vai ficar dentro da congregação, brigando para ver quem faz mais. Escute, Jesus não tem compromisso com quem quer a performance. Ai, quantas pessoas que estão aqui, que eu sei que tem um chamado pastoral. Querido, você tem um chamado pastoral? Você tem um chamado pastoral? Querido, escute, você vai ser ilegal se você se levantar sem cumprir responsabilidade. Esse quem vos fala não foi chamado pastor de um dia para o outro. Hoje eu entendo que desde quando eu me converti, Deus estava me preparando, me amassando, pisando. Hoje eu sou pastor de Marcel e de Rayane, que eles me lideravam há 3 anos atrás. Olha só para isso. Eu era seu líder de louvor, esse cara me ganhou para Jesus. Querido, eu já estava sendo treinado. Escute, não adianta você desejar a performance da posição sem a responsabilidade do ministério. Nós queremos a performance da exposição. Nós queremos o microfone, porque eu fui chamado para isso, Isabel. Mas a gente não quer colocar um colete e servir quem chega na porta desanimado, dá um abraço feliz e falar assim: eu te recebo, venha para os meus braços. Essa é a casa de Deus. Querido, você acha que eu sou menino? Nós fica aí trabalhando na igreja aí, eu sei um monte de homem e mulher que pode vir pegar uma esfregona e fazer alguma coisa, mas não tem coragem de fazer nada. Mas depois que é o fogo de Deus, depois que é o fogo que está na comunhão, querido, a Bíblia fala, outro dia eu prego sobre isso, existe uma unção individual, mas existe uma unção coletiva, e a unção coletiva está em Salmos capítulo 133, quão bom e quão suave que os irmãos
vivam em comunhão. É como o óleo que desce. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Qualquer homem e mulher que desejar a performance, mas não se responsabilizar pelo ministério, vai estar ilegal. Pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastora, eu quero ser um líder na casa de Deus. Querido, você não começa pelo microfone, você não começa pela oportunidade, você começa pela... Ai, pastor, como eu quero fluir para as nações. Você não consegue com alguém, você não começa com alguém pagando a sua passagem e te enviando como missionário. Você começa a servir as missões dentro da congregação que você faz parte. Ó, escute, eu estou há 15 dias no meu coração. Eu até liguei para o apóstolo e falei: pai, eu acho que a gente vai dar um tempo na missão de sexta-feira. O que o senhor me diz? Ele falou: meu filho, eu vou te pedir tudo com todo o amor do meu coração. Meu filho, pode cancelar o culto. Tire os cultos, meu filho, tire os cultos. Mas não para de servir os pobres. Não para. Meu filho, você está autorizado a acabar com os cultos. Pode acabar com os cultos. Eu falei: pai, mas sexta-feira eu estou sentindo no meu coração. Não está fluindo. Não está legal, eu estou sentindo. E querido, eu estou há mais de 20 dias, estou orando. Eu falei com o Marcelo, me ajude em oração. Eu estou orando. E eu liguei para ele e falei: meu filho, então dá um passo atrás na sexta, mas no sábado, na quarta-feira você continua. Eu entendo que às vezes, gente, isso é maturidade, sabia? Ó, dá um passo atrás, cara. Porque o que adianta se eu caminhar entendendo e uma igreja não entendeu? Qual o proveito que eu tenho nisso? Só para mim. Nossa, o pastor é muito bom. Eu não quero que o pastor seja muito bom. Quero que uma igreja toda seja muito boa. Nossa, o pastor é profética. Não, eu quero que uma igreja seja apostólica e profética. Então, se eu entender que eu e Marcelo estamos indo demais, entendendo demais, mas a igreja está ficando para trás, isso é comunhão, isso é mesa, filho. Eu dou uns passos para trás. Tranquilo, Senhor, no tempo certo eu vou continuar pregando, a igreja vai entender. Querido, mas sexta-feira, me chamou a atenção um negócio sexta-feira. Porque na quarta-feira tem muitos missionários, mas não tem famílias missionárias. Tem muitos missionários, eu acho que o único casal mesmo que vai, acho que é o Dani e a Isabel. Mas são solteiros, solteiras que vão, crianças. Na sexta-feira me chamou a atenção e isso me deu um alento no coração assim. Eu fiquei: Senhor, já entendi o que o Senhor está querendo. Na sexta-feira foram para a missão. Foi o Tiago e o André, saiu aqui da base. Mas sabe quem foi para a missão sexta-feira? Foram algumas famílias. Querido, a minha função é ser profético e ser apostólico. Eu sou pastor, não sou apóstolo, mas a minha mente precisa ser apostólica. Eu falei: Deus está querendo mostrar alguma coisa aí. Eu fiquei orando. Eu falei: meu Deus, peraí. Na quarta-feira eu tenho missionários avulsos. Mas quando eu pensei em parar na sexta-feira, quando eu desanimei na sexta-feira, quando eu fiquei triste com algumas coisas da sexta-feira, o Senhor trouxe no meu coração a necessidade de orar, de interceder. Querido, e a resposta veio. A família da Priscila desceu para servir os pobres. A família da Poliana e do Elvis desceu para servir os pobres. Mas quem foi, filho? A família do Emerson, os seus filhos e a sua esposa desceu para servir os pobres. Agora eu estou entendendo. É só um período de transição. Ei, é só um período de transição. É as famílias dessa casa que vai servir o algar. São as famílias dessa casa. Pelo amor de Deus, marido, pega na mão da sua esposa e fala: sexta-feira a minha casa serve os pobres. A minha casa serve os pobres. Pega a sua esposa, filho. A minha casa serve os pobres. Ô, Rogério, pega a sua esposa. A minha casa serve os pobres. Querido, sem essa intenção de comunhão não tem fogo.